O componente automatiza, simplifica e gera processos baseados em formulários, ajudando a garantir a conformidade com os regulamentos. Seu sistema é integrado com componentes como administração, APQP, documento, workflow, incidente e problema. Surgiram dúvidas? Não se preocupe! O componente garante o acesso rápido a informações essenciais através do botão Ajuda, que pode ser facilmente encontrado no sistema. Agora que você já conhece melhor a solução e o propósito do componente, vamos começar! Todas as imagens que serão posteriormente associadas aos formulários devem ser previamente registradas no sistema. Para isso, no menu de componentes, selecionamos Formulário. Então, nos direcionamos à aba de Configuração e acionamos Arquivo Modelo. Na tela a qual somos direcionados, acionamos Incluir. Então, informamos o identificador e o nome. Na sequência, definimos se será associado um documento controlado, que diz respeito a arquivos contidos no sistema, lembrando que a opção só está disponível caso o componente documento fizer parte das soluções adquiridas, ou se será associado um arquivo externo, que diz respeito a um arquivo salvo no computador do usuário. Selecionamos Arquivo Externo, então buscamos pela imagem desejada e salvamos para liberar a aba restante. Em Componente, visualizamos todos os componentes que utilizam o arquivo modelo. Com todas as configurações finalizadas, salvamos e saímos. Assim, o arquivo modelo foi registrado e aqui encerramos nossa lição. Devemos cadastrar todos os possíveis motivos pelos quais os formulários poderão ser revisados. Na aba de Configuração do componente, selecionamos Motivo. O cadastro é simples. No menu ao qual somos direcionados, acionamos Incluir. Então, inserimos um identificador e um nome. E, se necessário, inserimos informações pertinentes ao registro por meio da descrição. Então, salvamos e saímos. Desse modo, o motivo está registrado e aqui finalizamos nossa lição. O próximo passo é o cadastro dos roteiros, que definem o fluxo de usuários que farão as revisões nos formulários. Na aba de Configuração do componente, acionamos Roteiro. No menu ao qual somos direcionados, acionamos Incluir. Então, definimos um identificador, um nome e salvamos para liberar as demais opções. Em Etapa, acionamos Incluir. Escolhemos quem serão os responsáveis e, caso necessário, adicionamos o checklist que deverá ser respondido no momento da execução da revisão. Em seguida, podemos escolher quais etapas farão parte dessa sequência e qual será o prazo para a conclusão das tarefas. A elaboração corresponde ao começo da revisão, onde são realizadas as alterações necessárias no formulário. Já consenso, aprovação e homologação correspondem às etapas nas quais são visualizadas e aprovadas as alterações. Caso algum participante da revisão não concorde com as alterações, poderá retornar o processo ao elaborador para correção. Conseguimos, por fim, definir que as tarefas de revisão de itens ou documentos só serão liberadas se os documentos estiverem assinados. Com todos os registros finalizados, salvamos e saímos. Caso necessário, repetimos o processo e configuramos as sequências com todas as etapas necessárias. Nos dirigindo à aba de Componente, visualizamos todos os componentes que utilizam o roteiro de revisão em questão. Concluídas todas as configurações, salvamos e saímos. Assim, o cadastro do roteiro está encerrado. Voltando à aba de Configuração, podemos observar a existência de mais alguns menus. Checklist e Equipe são recursos genéricos do sistema, que podem ser melhor entendidos consultando o curso Soft Expert Suite Recursos Genéricos 2.0. Já os tipos de conjunto de dados, formulário e tabela
são cadastros simples que serão posteriormente utilizados nos registros do componente. Dessa maneira, encerramos nossa lição. Questão 1. Informe se a sentença a seguir é verdadeira ou falsa. Para as tarefas de revisão serem liberadas, os documentos devem sempre estar obrigatoriamente assinados. Alternativa A, verdadeiro, ou alternativa B, falso. A alternativa correta é B, falso, pois a assinatura dos documentos só é obrigatória quando a alternativa for habilitada no roteiro de revisão. Somos capazes de construir um acervo de dados a partir de um comando SQL. Nesse caso, os dados são provenientes de bases externas às fontes de dados. Na aba geral do componente, selecionamos Cadastro de conjunto de dados. No menu ao qual somos direcionados, acionamos Incluir. Na janela que se abre, começamos buscando o tipo de conjunto previamente cadastrado. Então, definimos um identificador ou nome e, caso necessário, uma descrição, acionando o próximo ao finalizarmos. Em construção de query, iremos informar o comando do SQL, que irá definir os critérios de busca e os dados que serão utilizados. Primeiro, inserimos a fonte de dados, buscando entre as previamente cadastradas no componente Administração ou acionando o Incluir. Então, informamos o comando SQL, sendo possível acionar Executar Query para testar o comando. Acionando novamente Próximo, somos direcionados à aba de Campos. Nela, visualizamos todos os campos da query executada, sendo possível editar a forma que os rótulos aparecerão para o usuário. Por fim, em segurança, definimos se o conjunto de dados será público ou privado. Lembrando que no caso de privado, devemos configurar quais usuários terão acesso e quais controles serão permitidos. Na sequência, acionamos Finalizar, assim o cadastro está encerrado e aqui finalizamos nossa lição. Com a criação de tabelas, somos capazes de criar campos e relacionamentos para os formulários. Na aba geral do componente, selecionamos Cadastro de tabela. No menu ao qual somos direcionados, acionamos Incluir. Então, inserimos o identificador e o nome da tabela, seguindo por seu tipo previamente cadastrado e uma descrição caso necessário. Podemos ainda habilitar o checkbox para que a tabela possa ser editada no menu de execução. Em seguida, salvamos para habilitar as demais configurações. Na sequência, cadastramos os campos que serão utilizados nos formulários. Acionamos Incluir, definimos o identificador e o nome e, se necessário, um texto de ajuda, que será exibido quando o usuário posicionar o mouse sobre o campo. Ainda definimos qual o tipo de conteúdo do campo e se ele será exibido na lista de registros nos menus de execução e consulta. É importante ressaltar que o tipo Boolean diz respeito à inserção de campos com checkbox no formulário. Se o tipo for texto, conseguimos limitar a quantidade de caracteres. Caso necessário, incluímos um valor padrão para o campo e, por fim, conseguimos definir que na grid associada ao formulário não será permitido a inclusão de informações repetidas. Ao finalizar as configurações, salvamos e saímos. Podemos repetir o processo para cadastrar todos os campos necessários. Nos dirigindo à aba de Formulário, somos capazes de cadastrar formulários associando-os direto à tabela em questão. Exploraremos melhor o cadastro posteriormente em um menu específico. Já em Relacionamento, incluiremos todos os relacionamentos da tabela em questão. Acionamos Incluir, então inserimos o identificador, o nome e a tabela de destino, ou seja, a tabela que será relacionada. A tabela de origem será preenchida automaticamente pelo sistema com a tabela que está sendo editada. Podemos ainda definir que os campos da tabela de destino serão exibidos na listagem dos menus de execução e consulta.
salvando ao finalizar as configurações. O relacionamento é utilizado para criar uma lista, que será utilizado na configuração dos campos do tipo lista de valores na edição do formulário, processo que veremos em breve. Se necessário, somos capazes de repetir o processo para relacionar todas as tabelas desejadas. Em Relacionado, somos capazes de visualizar em quais outras tabelas a tabela em questão foi relacionada. Na aba de Registro, inserimos a listagem das informações, que serão utilizadas no caso de a tabela em questão ser inclusa em um relacionamento. É importante ressaltar que para o relacionamento funcionar corretamente, as tabelas inclusas devem obrigatoriamente conter uma lista de registros. Acima encontramos duas últimas opções. Em Revisão, conseguimos habilitar o controle de revisão nos formulários da tabela. Já em Segurança, podemos definir que a tabela herdará os dados de segurança do tipo ou realizar configurações específicas para a tabela, inserindo os usuários que terão acesso e os controles que serão permitidos ou negados. Com todas as configurações finalizadas, acionamos Salvar e Sair. Assim, o cadastro da tabela estará finalizado e, desse modo, encerramos nossa lição. Questão 2. Informe se a sentença a seguir é verdadeira ou falsa. As tabelas associadas no relacionamento devem conter uma lista de registros, pois o relacionamento é utilizado para criar uma lista que será aplicada nos campos do formulário. Alternativa A, verdadeiro, ou alternativa B, falso. A alternativa correta é A, verdadeiro. Repassando a lição. Nessa lição, aprendemos a realizar o cadastro das tabelas, que definirão os campos dos formulários, começando por seus dados gerais, passando ao cadastro de seus campos, que podem conter textos de ajuda e serem de diferentes tipos, além da visualização dos formulários, da inclusão de outras tabelas para relacionamento e da visualização de outros registros onde a tabela está relacionada. Aprendemos ainda a cadastrar os registros da tabela, a configurar seu controle de revisão, que pode ser por Workflow ou ISO 9000, finalizando com sua segurança. O componente disponibiliza um menu específico para o cadastro dos formulários. Na aba geral do componente, selecionamos Cadastro de formulário. No menu ao qual somos direcionados, acionamos Incluir. Começamos inserindo um identificador, um nome e um tipo para classificar o formulário. Em seguida, podemos habilitar a localização para configurar o formulário em múltiplos idiomas, indicando abaixo para quais idiomas ele poderá ser traduzido. Ainda podemos habilitar os containers de análise de causa, plano de ação e perda operacional no formulário. Caso eles estejam habilitados em processos com automação para os componentes problema e incidente, será possível realizar análise de causa, criar, associar e visualizar planos de ação e cadastrar e controlar a perda operacional por meio do formulário. Finalizando as configurações, acionamos Próximo. Na aba de Guia de Elaboração, escolhemos se criaremos novo formulário ou utilizaremos o modelo, ou seja, se vamos criar a partir de outro formulário pronto. Escolhemos Criar Novo e acionamos Próximo novamente. Por fim, definiremos se a fonte de dados do formulário será uma tabela existente ou se criaremos uma nova. Selecionamos a tabela previamente cadastrada e escolhemos se o editor do formulário será aberto no momento da criação. Observe que se a tabela estiver configurada com o controle de revisão, será necessário preencher a data de revisão. Com todas as configurações finalizadas, acionamos Finalizar, assim o formulário será criado. Exploraremos melhor as opções de edição nas próximas lições. E aqui encerramos nossa lição.
Após a criação do formulário, podemos modelá-lo para melhor atender às necessidades. No menu de cadastro do formulário, selecionamos o registro criado anteriormente e acionamos Alterar na barra de botões. A janela do editor é dividida em alguns campos. Acima encontramos a barra de ferramentas, no lado esquerdo encontramos o painel de itens, à direita o painel de propriedades e no meio a área de modelagem. Para começar a configuração, devemos selecionar os itens desejados e arrastá-los à modelagem. As opções de itens são diversas. Primeiro temos os componentes, que definem as opções de entrada de dados. Inserindo o input, será possível incluir informações textuais e numéricas no preenchimento do formulário. Já a lista de valores diz respeito a uma lista de seleção. Com o checkbox, definimos que no campo será possível marcar ou não uma informação. O Hide Button permite criar uma sequência de opções, das quais uma deverá ser marcada. No Spin Input, é possível inserir dados numéricos. Ainda temos as opções de inserir campos de texto, data e hora. A opção de grid pode ser melhor entendida assistindo ao vídeo. Aprenda a configurar uma grid no Soft Export Formulário, no canal do YouTube do Education Center. Na sequência, temos a possibilidade de adicionar um campo para a seleção de arquivos e assinatura. Com os elementos estruturais, podemos delimitar a área do formulário e agrupar suas informações, além de inserir títulos, imagens e botões. Por fim, temos os containers. As opções aparecem caso no cadastro do formulário for habilitada a análise de causa, plano de ação e perda operacional. O campo anexo permite incluir ou visualizar anexos diretamente nos formulários associados às atividades dos processos com automação para workflow, incidente e problema. Começamos arrastando um field set para delimitar a área do formulário. No campo das propriedades, sempre será possível realizar as alterações necessárias nos elementos incorporados, como mudanças no identificador e título, no estado do elemento e em seu tamanho. Para a identificação, inserimos o elemento título, sendo possível utilizar a ferramenta Mover na barra de botões para definir a ordem de sobreposição dos componentes, além de podermos excluir ou selecionar todos os itens inclusos. Ajustamos o título conforme desejado. Então, adicionamos uma imagem, buscando a ilustração entre os arquivos modelo previamente cadastrados. Inserimos o input e definimos o campo como o nome do colaborador. Então, configuramos através do painel de propriedades a qual campo da tabela ele se referirá. Em seguida, incluímos um campo para a data do cadastro. Observe que nas propriedades aparece a ordem de preenchimento conforme vamos adicionando novos campos. É possível condicionar regras para o preenchimento das informações. Primeiro, acionamos Salvar. Com o campo Data selecionado, na barra de botões acionamos Regras. Na janela dos dados da fórmula, encontramos uma regra padrão. Podemos alterá-la e criar novas fórmulas, utilizando opções como lógica, funções matemáticas, busca de valores, entre outras possibilidades que envolvem processos e data e hora. Apagamos a regra padrão e inserimos uma nova, declarando uma variável. Definimos que x é igual à data atual e que a data atual é igual a hoje. Então, definimos que o x-ação é igual à data do cadastro com a variável preenchida. No setor abaixo, clicando em Ação, visualizamos como a regra funciona. Com as configurações, o campo Data de cadastro está habilitado para ser preenchido com a variável data atual. Podemos avaliar a fórmula e verificar se contém erros. Caso a operação esteja correta, salvamos a regra e fechamos a janela. Inserimos mais um field set para delimitar uma nova área do formulário, definida como dados pessoais. Arrastamos inputs para as informações dos dados e os ajustamos conforme a necessidade do formulário. Na barra de botões, encontramos opções que auxiliam no alinhamento dos campos. Podemos selecionar alinhamentos pré-definidos,
ou utilizar o alinhamento dinâmico, que cria linhas de orientação ao mover os itens. Lembre-se sempre de definir nas propriedades a qual campo da tabela os itens se referem. Caso a configuração não seja feita, o formulário não estará correto para execução e preenchimento. Inseriremos também uma lista de valores, que indica uma lista de opções para escolha durante o preenchimento do formulário. Observe que no caso da lista de valores, a opção de associar um campo não aparece, pois nesse caso é necessária uma fonte de dados, advinda do relacionamento feito na tabela. Clicamos em Fonte de dados, então inserimos a tabela e o campo relacionados, sendo possível inserir um formulário para a inclusão de novos registros, e estabelecer filtros para o relacionamento, no caso de haver mais de um relacionamento na tabela. Por fim, encontramos a lista dos registros da tabela, então podemos salvar e sair. Podemos verificar se as configurações feitas até o momento estão corretas. Para isso, acionamos Salvar no canto da janela, então clicamos em Avaliar formulário. No resultado da avaliação, podemos observar que o formulário não contém erros. Caso algum problema fosse detectado, uma lista indicando as correções necessárias apareceria no campo abaixo. Fechamos a janela e acionamos Visualizar formulário. Observe que o campo Data do cadastro estará preenchido com a data atual, de acordo com a regra criada. Posicionando o mouse sobre os campos de CPF e telefone, aparecerá um texto de auxílio criado no momento do cadastro do campo na tabela. E acionando a seta no campo Tipo Jurídico, visualizaremos a lista de opções do relacionamento. Fechando a visualização do formulário, podemos continuar as configurações até que todos os campos necessários tenham sido adicionados e ajustados de acordo. Adicionamos alguns checkbox, configuramos seus campos e salvamos. Dessa maneira, será possível condicionar regras de clique. Selecionamos o checkbox e nas propriedades, acionamos Incluir clique. O sistema já traz uma fórmula pronta, contendo os campos e a variável. Será necessário apenas definir a ação. Na janela da ação, incluímos o campo que será condicionado. Então, marcamos as opções de habilitar e requerido, salvando ao finalizar. Fechamos a janela para voltar à edição do formulário. Na sequência, salvamos novamente e acionamos Visualizar formulário. Observe que agora, se marcarmos o checkbox de horário específico, o campo Qual se tornará obrigatório. Fechando a visualização, encontramos mais algumas opções na barra de botões. Conseguimos visualizar os dados do formulário, adicionar componentes que correspondem aos atributos cadastrados na tabela do formulário, salvar o formulário como imagem e, acionando o Mobile, definir quais campos serão apresentados na versão mobile do formulário. Com todas as configurações finalizadas, acionamos Salvar e Sair. Assim, o formulário será homologado e estará pronto para a utilização. E desse modo, encerramos nossa lição. Questão 3. Sobre as opções do painel de itens, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A. O Field Set é utilizado para delimitar áreas. Alternativa B. A lista de valores cria uma lista de opções. Alternativa C. As opções de containers dependem da habilitação das opções no cadastro do formulário. Ou alternativa D. Com o Spin Input, podemos inserir informações textuais e numéricas. A alternativa incorreta é D, pois o Spin Input aceita apenas informações numéricas. Repassando a lição. Nessa lição, aprendemos a realizar a edição e modelagem do formulário, passando por todas as opções de itens, com os componentes que definem a entrada das informações, os elementos estruturais e os containers. Vimos como realizar a modelagem dos campos do formulário, que são configurados através do painel de propriedades.
Ainda aprendemos a utilizar a barra de ferramentas para definir a versão mobile do formulário, condicionar regras, alinhar os campos e avaliar e pré-visualizar o formulário. Os formulários podem ser associados a atividades de processos, os quais muitas vezes são automatizados por meio do workflow para a execução. No menu de Cadastro de processo, abrimos o fluxograma do processo. Abaixo das atividades, encontramos um ícone para a associação do formulário. Basta realizar a busca pelo formulário desejado, selecioná-lo e acionar Salvar. Com o processo liberado, é possível realizar sua inicialização. Quando a tarefa que contém o formulário associado é executada pelos responsáveis, ocorre o preenchimento. No menu Minhas tarefas, nos direcionamos ao componente Workflow e selecionamos Execução de atividade. Preenchemos o formulário e as demais informações necessárias para a execução da atividade. Então a encaminhamos à próxima etapa. Para mais informações sobre configurações, cadastro e execuções dos processos e workflow, consulte os cursos dos respectivos componentes. Voltando à aba geral do Soft Expert Formulário, visualizamos os menus de execução. O registro por formulário e registro por tabela têm a mesma funcionalidade: inserir registros na tabela e realizar edições em registros feitos anteriormente. Nos direcionamos ao menu de Registro por formulário. Na tela a qual somos direcionados, é necessário realizar a busca pelo formulário desejado. Com o formulário selecionado, acionamos Aplicar. Dessa maneira, todos os registros contidos no formulário serão exibidos. Se necessário, podemos acionar Alterar na barra de botões para fazer mudanças nos registros. Outra possibilidade encontrada na janela do formulário é a de gerar relatórios. Conseguimos exportar o formulário em PDF, como imagem ou para uma HTML. Fechando a janela, encontramos mais uma opção no menu. Acionando Incluir, também será possível criar novos registros diretamente no formulário. Basta preencher o formulário normalmente e acionar Salvar e Sair. Por meio da barra de botões, conseguimos visualizar os dados do formulário e ainda adicionar um terceiro quadrante ao menu com a exibição da pré-visualização dos registros, além do relacionamento. Voltando à aba geral do componente, selecionamos o registro por tabela. As funcionalidades do menu são iguais. A diferença é que aqui, o acesso aos registros não será feito através dos formulários, mas sim das tabelas. Basta acessar o painel de pesquisa e buscar pela tabela desejada, acionando Aplicar para visualizar os registros. Dessa maneira, finalizamos nossa lição. Por meio das revisões, conseguimos realizar o controle das modificações e correções na modelagem dos formulários. No menu de Cadastro de tabela, selecionamos a tabela criada anteriormente e acionamos Alterar na barra de botões. Em Revisão, habilitamos o checkbox e definimos se a revisão se dará por meio do modelo ISO 9000, que utiliza um roteiro, ou por Workflow, que opera por um processo. Definimos o modelo ISO 9000 e incluímos o roteiro. Então, definimos como se dará a aprovação e o encerramento da revisão. E informamos como o sistema deve proceder caso haja mais de um participante com a mesma sequência em cada uma das etapas da revisão. Na sequência, salvamos e saímos. Nos direcionando à aba geral do componente, selecionamos Revisão. No menu ao qual somos direcionados, clicamos em Pesquisar. Desse modo, todos os formulários com o controle de revisão habilitado serão exibidos. Na seção superior, visualizamos os formulários e na inferior, as revisões. Selecionamos o formulário desejado e acionamos Incluir na barra de botões para abrir a janela dos dados da revisão. Definimos um motivo,
a data da revisão e, se necessário, uma descrição e justificativa. Então, acionamos Salvar para liberar as demais configurações. Em Participante, visualizamos todos os participantes das etapas da revisão. Na aba de Alteração, podemos informar quais as mudanças realizadas no formulário durante a revisão. Para isso, acionamos Incluir, então informamos a localização e quais mudanças ocorreram, salvando ao finalizar. Ainda conseguimos inserir críticas, acionando Incluir e informando qual o problema detectado. Além de realizar o controle, informando as datas programadas para início e término da revisão. Com todas as configurações finalizadas, acionamos Salvar e Sair. Desse modo, uma tarefa de revisão será gerada para os responsáveis. No menu Minhas Tarefas, nos dirigimos ao componente Formulário e selecionamos Revisão de formulário. No menu de Revisão, podemos observar que a situação da revisão se encontra em elaboração. Selecionamos o registro e acionamos Alterar na barra de botões. Desse modo, a tela de edição do formulário se abrirá, possibilitando realizar modificações. O processo de edição do formulário é igual ao explicado anteriormente. Com os ajustes finalizados, basta acionar Salvar e em seguida fechar a janela. Então clicamos em Executar para liberar a revisão. Na janela que se abre, podemos visualizar as críticas adicionadas. Selecionando o registro, acionamos Solução na barra lateral. Dessa maneira, é possível informar quais soluções foram aplicadas para solucionar o problema, salvando ao finalizar. Na sequência, podemos visualizar as alterações inclusas, ou ainda, informar novas. Com todas as configurações finalizadas, acionamos Salvar e Sair para mandar a revisão para as próximas etapas. Os responsáveis receberão a tarefa de revisão e poderão acessá-la através do menu Minhas Tarefas. Com todas as tarefas executadas e a revisão homologada, voltamos ao menu de Gestão Revisão. Observe que agora há uma nova revisão vigente. Portanto, todos os registros criados a partir de agora serão feitos no formulário atualizado. É importante lembrar que os registros anteriores não sofrerão alterações. O menu ainda apresenta mais algumas opções. Por meio da barra de botões, conseguimos visualizar o formulário e seus dados, além dos dados da revisão. Em revisões que ainda não foram homologadas, é possível realizar alterações. Sendo possível também excluir versões anteriores, exportar relatórios para o Excel e liberar revisões que não foram homologadas. Aqui encerramos nossa lição. Questão 4. Informe se a sentença a seguir é verdadeira ou falsa. A revisão pode ser feita utilizando dois modelos: o Workflow, que opera por meio de um processo, ou o ISO 9000, que procede por meio de um roteiro. Alternativa A, verdadeiro, ou alternativa B, falso. A alternativa correta é A, verdadeiro. A última opção que o Soft Expert Formulário nos fornece é o acesso aos registros já cadastrados no sistema. Na aba Geral do componente, podemos visualizar todas as opções de consulta disponíveis. Na consulta de conjunto de dados, podemos visualizar todos os conjuntos registrados no sistema. Podemos afunilar a consulta por meio da pesquisa rápida, selecionando um tipo de conjunto ou acionando os filtros avançados. Na barra de botões, encontramos a opção de Simulação, que permite a visualização dos registros do conjunto. Além de sermos capazes de visualizar os dados do conjunto e exportar relatórios para o Excel. A consulta de formulário permite visualizar todos os formulários cadastrados no sistema, sendo possível visualizar o formulário e seus dados, ou a tabela. Através da barra de botões, ainda é possível exportar relatórios para Excel,
e adicionar um terceiro quadrante que permite a pré-visualização do formulário, ou a visualização dos formulários, projetos e processos nos quais o formulário selecionado está relacionado, além de seus registros. Os menus de consulta de registro por formulário e registro por tabela são iguais aos menus de execução. A diferença é que aqui não é possível realizar alterações ou incluir novos registros. Apenas visualizar os dados e o formulário, exportar relatórios para Excel e acessar a janela do Analytics, que pode ser melhor entendida consultando o curso do Soft Expert Analytics, Criação de Visões Simples e Objetivas. Nos direcionando ao menu de consulta de revisão, podemos visualizar todas as revisões dos formulários, independente da situação em que se encontram. Se necessário, é possível afunilar a consulta, utilizando a pesquisa rápida, selecionando um tipo de formulário ou acionando os filtros avançados. Por meio da barra de botões, conseguimos visualizar informações de registros específicos, como ver o formulário e seus dados, ou os dados da revisão, além de podermos exportar relatórios para o Excel. No menu de consulta de tabela, temos acesso a todas as tabelas registradas no sistema. Suas funcionalidades são iguais às do menu de consulta de formulário. As diferenças são que afunilamos a pesquisa selecionando um tipo de tabela e é possível apenas visualizar os dados da tabela. Por fim, na consulta de tarefa, temos acesso às tarefas dos usuários do Soft Expert Formulário. É necessário selecionar um tipo de tarefa ao lado direito da tela, podendo separar as mesmas por usuário, função e área. Na sequência, devemos acionar o botão Pesquisar. Desse modo, serão exibidos os registros que se encaixarem nos filtros. Com os resultados devidamente selecionados, acionamos Aplicar para visualizar as tarefas. Dessa forma, finalizamos nossa lição e o curso do Soft Expert Formulário. Quem te acompanhou nas lições foi Andressa Pias.